A rainha ordenou: ou confesse e fuja antes do pôr do sol, ou morra sem nome nos porões do castelo. Bastou um saco de ouro para selar o silêncio. O grande salão real resplandecia sob a luz de 1000 velas, suas chamas dançando como almas douradas contra os tapetes de veludo carmesim. O aroma de carne assada e vinho tinto pairava no ar, misturando-se com o perfume de rosas que a rainha Catarina sempre insistia em espalhar pelos corredores do palácio. Era a noite do Festival da Colheita, quando nobres de todo o reino se reuniam para celebrar a generosidade da terra. Risos ecoavam entre as colunas de mármore, e as joias das damas cintilavam como estrelas caídas sobre seus pescoços alvos. Entre as sombras dos pilares, Esperança movia-se silenciosa como uma brisa de outono. Seus pés descalços tocavam o chão frio com a delicadeza de quem aprendera a não fazer ruído. Era assim que uma serva devia ser, presente quando necessária, invisível quando não. Aos 22 anos, ela carregava uma beleza discreta que poucos ousavam admirar. Cabelos castanhos trançados com fita simples, olhos cor de mel que raramente se erguiam além do necessário. Mas havia algo em seu porte, uma graça natural, que fazia os cortesãos sussurrarem quando ela passava. Esperança. A voz do rei Dom Afonso cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela se virou, baixando a cabeça numa reverência perfeita. Vossa Majestade, traga-me vinho do porto, o melhor que temos nas adegas. Seus olhos azuis permaneceram fixos nela por um momento que durou uma eternidade. Imediatamente, meu senhor. Esperança desapareceu entre as cortinas que separavam o salão principal das câmaras privadas. O corredor estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas por tochas esparsas que criavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto descia os degraus em direção às adegas. Não era medo do rei que a fazia estremecer, mas algo muito mais perigoso. Era a memória de sua última conversa privada, 3 semanas atrás, quando ele a encontrara chorando nos jardins após a morte de sua mãe. Não chores mais, minha querida, ele havia sussurrado, enxugando suas lágrimas com dedos gentis. Eu cuidarei de ti. E então acontecera o impensável. Esperança fechou os olhos com força, tentando afastar a lembrança. Não podia permitir-se pensar nisso agora, não quando metade da corte estava reunida no salão acima de sua cabeça. Nas adegas, ela escolheu cuidadosamente a garrafa mais antiga, uma relíquia dos tempos do falecido pai do rei. Suas mãos acariciaram o vidro escuro e por um momento permitiu-se imaginar uma vida diferente. Uma vida onde pudesse escolher. Mas escolhas eram luxos que servas não possuíam. Quando retornou ao salão, a atmosfera havia mudado. Um silêncio tenso pairava sobre os convidados, como se uma nuvem escura tivesse passado sobre a lua. O rei conversava em voz baixa com seu conselheiro, Dom Rodrigo, cujo rosto estava sombrio. A rainha Catarina permanecia em seu trono, imóvel como uma estátua de mármore. Seus olhos verdes, normalmente calorosos, agora pareciam lascas de gelo. Ela observava cada movimento no salão com a precisão de um falcão à caça. Esperança aproximou-se do rei, oferecendo-lhe a taça de prata repleta do vinho escarlate. Por um instante, seus dedos se tocaram, e ela sentiu o calor familiar que sempre a transtornava. Obrigado, murmurou ele, mas sua voz carregava uma nota de preocupação que ela nunca ouvira antes. Foi então que Dom Rodrigo se levantou. Sua presença dominante silenciou até mesmo os sussurros mais discretos. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma barba impecavelmente aparada.
Seus olhos pequenos e escuros percorreram o salão antes de se fixarem em Esperança. "Majestade", disse ele, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. "Há um assunto de extrema importância que deve ser tratado perante toda a corte." O rei franziu o senho. "Isto não pode esperar até amanhã, Rodrigo." "Receio que não, Vossa Majestade. É uma questão que afeta a honra da coroa." Um murmúrio percorreu o salão. Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se alguém tivesse caminhado sobre sua sepultura. Algo estava terrivelmente errado. A rainha inclinou-se ligeiramente para frente, seus dedos apertando os braços de seu trono. "Fale, Dom Rodrigo. Que assunto é este que não pode aguardar?" O conselheiro sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Era o sorriso de um predador que avistara sua presa. "É sobre uma das servas de Vossa Majestade, uma jovem que, ao que parece, esqueceu-se de seu lugar." O sangue de Esperança gelou em suas veias. Ela permaneceu imóvel, mas sentia todos os olhares do salão se voltando lentamente em sua direção. Era como estar no centro de uma teia de aranha, esperando que o caçador se aproximasse. "Esperança", chamou Dom Rodrigo, sua voz carregada de falsa bondade. "Aproxime-se." Ela deu um passo à frente, depois outro. Seus pés pareciam feitos de chumbo, e o ar ao seu redor tornara-se espesso como mel. O silêncio no salão era ensurdecedor. "Há quanto tempo serves neste palácio?" perguntou ele. "Desde os 14 anos, meu senhor." Respondeu ela, sua voz mal mais forte que um sussurro. "E durante todo esse tempo foste sempre uma serva dedicada e virtuosa?" A pergunta pairou no ar como uma espada suspensa. Esperança sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a manter-se ereta. "Sim, senhor." "Mesmo quando te aproximaste intimamente de nosso rei?" O salão explodiu em sussurros chocados. Damas encostaram leques em seus rostos. Cavaleiros trocaram olhares significativos. A rainha permaneceu impassível, mas suas mãos se fecharam em punhos. "Rodrigo." A voz do rei cortou o tumulto como um trovão. "Onde queres chegar com isso?" "Quero chegar à verdade, Majestade. A verdade sobre o filho bastardo que esta mulher carrega em seu ventre." O mundo de Esperança desmoronou. O peso da verdade. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Esperança sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, engolindo-a numa escuridão sem fim. As palavras de Dom Rodrigo ecoavam em sua mente como sinos fúnebres. "Filho bastardo." "Isso é mentira", sussurrou ela, mas sua voz se perdeu no tumulto que começava a crescer ao seu redor. O rei Dom Afonso havia se levantado de seu trono, o rosto pálido como cera. "Rodrigo, que evidência tens para fazer tal acusação?" O conselheiro retirou um pergaminho de sua túnica, desdobrando-o com movimentos teatrais. "Um relatório da serva das câmaras, meu senhor." Ela observou. "Sinais reveladores. E há também o testemunho da cozinheira, que notou mudanças no apetite desta jovem." Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. Era verdade. Ela havia perdido o apetite nas últimas semanas e suas roupas estavam mais apertadas. Mas não podia ser. Não ainda. "E quanto ao pai da criança?" continuou Dom Rodrigo, seus olhos brilhando com malícia. "Há testemunhas que viram esta serva saindo dos aposentos reais em horas impróprias, sozinha, com as roupas em desordem."
Mentira. A voz de Esperança finalmente encontrou força. Eu nunca. Jamais. Mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos encontraram os da rainha Catarina. Havia algo naquele olhar verde e frio que a fez compreender uma verdade terrível. A rainha sabia, sempre soubera. Silêncio. É menor que Cardináuzero. 4 cardinal. É maior que Dom Rodrigo ergueu a mão. Uma serva não pode negar as evidências que se apresentam contra ela. De repente, uma figura se moveu entre a multidão. Era Dona Beatriz, uma das damas de companhia mais antigas da rainha. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque severo, e seu rosto carregava a autoridade de quem servira 3 gerações da família real. Se há evidências de uma condição, disse ela, escolhendo as palavras cuidadosamente, então deve haver um exame apropriado pelas mulheres da corte. É a única maneira de confirmar tais acusações. A sugestão caiu sobre Esperança como um martelo. Um exame. Diante de estranhas, exposta e humilhada. A própria ideia fez seu estômago revirar. Excelente sugestão. Concordou Dom Rodrigo. Dona Beatriz, Dona Isabel e Dona Clara conduzirão o exame imediatamente. Não, murmurou Esperança, recuando instintivamente. Por favor, não. Mas já era tarde. As 3 mulheres se aproximavam dela como abutres fechando o cerco. Suas faces eram máscaras de curiosidade mal disfarçada e desaprovação moral. Foi então que a rainha Catarina finalmente falou. Sua voz era suave como seda, mas carregava o peso do ferro. Se minha serva está com problemas de saúde, então deve ser examinada adequadamente. É nosso dever cuidar daqueles que servem sob nosso teto. As palavras foram pronunciadas com tal elegância que pareciam bondosas. Mas Esperança percebeu a lâmina escondida em cada sílaba. A rainha não estava protegendo-a. Estava garantindo sua destruição. Levem-na para as câmaras privadas. Ordenou Dom Rodrigo. Que a verdade seja revelada. Esperança sentiu mãos firmes segurarem seus braços. Dona Beatriz e Dona Isabel flanqueavam-na como guardas, conduzindo-a através do salão enquanto toda a corte observava em silêncio mórbido. Era uma caminhada da vergonha, cada passo ecoando contra as pedras frias. Ela mantinha os olhos fixos no chão, mas podia sentir centenas de olhares cravados em sua figura. Sussurros se espalhavam como ondas atrás dela. Sempre soube que havia algo estranho naquela menina. Uma serva com ares de dama. Isto sempre dá problemas. Se é verdade, deve ser exilada, ou pior. Quando chegaram às câmaras privadas, Esperança foi conduzida a um pequeno aposento iluminado apenas por algumas velas. As paredes de pedra pareciam fechar-se ao seu redor, como uma prisão. Remova suas roupas, ordenou Dona Beatriz, sua voz sem qualquer traço de compaixão. Eu não posso. Esperança envolveu os braços ao redor do corpo, tentando proteger-se. Podes e irás, replicou Dona Isabel, uma mulher magra com olhos de coruja. Quanto mais resistires, pior será para ti. Com mãos trêmulas, Esperança começou a desamarrar os cordões de seu vestido simples. Cada movimento parecia uma eternidade, cada respiração um esforço hercúleo. Quando finalmente ficou apenas com sua camisola de linho, parou. Tudo, disse Dona Clara, a mais jovem das 3, mas não menos cruel. Esperança fechou os olhos e retirou a última peça de roupa.
O ar frio da câmara beijou sua pele, e ela se sentiu mais vulnerável do que jamais imaginara possível. As mulheres a examinaram com olhares clínicos e impiedosos. Esperança mantinha os olhos fechados, tentando transportar sua mente para longe daquele lugar terrível. Pensou nos campos de sua infância, no canto dos pássaros ao amanhecer, no sorriso de sua mãe. Mas a realidade a trouxe de volta quando sentiu mãos tocando seu ventre. Há um espessamento aqui, murmurou Dona Beatriz. E os seios estão mais cheios, observou Dona Isabel. Sem dúvida, concordou Dona Clara. 2, talvez 3 semanas. Esperança abriu os olhos lentamente. As 3 mulheres a encaravam com uma mistura de triunfo e repulsa, como se tivessem encontrado um rato morto em seus aposentos. Vista-se, ordenou Dona Beatriz. Temos uma sentença a pronunciar. Enquanto Esperança lutava para recolocar suas roupas com mãos que tremiam incontrolavelmente, uma única pergunta martelava em sua mente: como chegar a este ponto? Quando retornaram ao salão principal, Dom Rodrigo aguardava com um sorriso satisfeito. O rei permanecia em pé, mas seu rosto estava pálido e tenso. A rainha mantinha sua máscara de serenidade, mas havia algo novo em seus olhos, uma satisfação cruel que fez o sangue de Esperança gelar. É menor que Cardinal Zero. 2,5 Cardinal é maior que... Bem? Perguntou Dom Rodrigo. Confirmado. Anunciou Dona Beatriz para todo o salão. A serva carrega uma criança. O tumulto que se seguiu foi ensurdecedor. Vozes se ergueram em condenação, damas murmuraram entre si, cavaleiros bateram punhos nas mesas. Era como se um dique tivesse se rompido, liberando uma torrente de indignação moral. Silêncio. A voz do rei cortou através do caos. Há ainda a questão de quem é o pai. Dom Rodrigo sorriu como um gato que acabara de capturar um canário. Ah, majestade, mas isso também pode ser facilmente determinado. Afinal, quem mais teria acesso aos aposentos reais? Quem mais seria visto entrando e saindo a todas as horas? Esperança sentiu o mundo desabar completamente ao seu redor. Não havia escape, não havia salvação. A armadilha havia se fechado, e ela estava presa como um animal ferido. E foi então, naquele momento de desespero absoluto, que seus olhos encontraram novamente os da rainha Catarina. E naquele olhar gelado, ela viu algo que a fez compreender que esta havia sido sempre a intenção. A destruição era apenas o começo. O jogo da rainha. A madrugada chegou como um alívio cruel após a noite mais longa da vida de Esperança. Ela estava ajoelhada no pequeno aposento, onde haviam confinado, uma cela sombria nos subterrâneos do palácio que cheirava a mofo e desespero. Suas lágrimas haviam secado horas atrás, deixando apenas um vazio oco onde antes pulsara seu coração. O julgamento fora rápido e implacável. Culpada de seduzir o rei, culpada de desonrar a coroa, culpada de carregar um bastardo real. Tudo mentira. Mas a verdade descobrira ela era um luxo que não podia pagar. Não quando estava sozinha contra todo o poder da corte. Não quando cada palavra que pronunciara em sua defesa fora distorcida e usada contra ela. O som de passos ecoou no corredor. Esperança ergueu a cabeça, esperando ver o carrasco, ou talvez Dom Rodrigo vindo pronunciar sua sentença final. Em vez disso, uma figura elegante emergiu das sombras. Era a rainha Catarina. Ela usava um manto de veludo negro sobre um vestido da mesma cor, como se já estivesse de luto. Suas joias foram removidas, exceto por uma corrente de ouro simples ao pescoço. Parecia uma Madonna das pinturas antigas, bela e terrível em sua serena crueldade.
Majestade, sussurrou Esperança, tentando levantar-se. Não. A voz da rainha foi suave, mas firme. Permanece ajoelhada. É apropriado. Catarina aproximou-se lentamente, seus passos ecoando contra a pedra úmida. Quando parou diante de Esperança, sua presença encheu todo o espaço da pequena cela. Sabes por que estou aqui? É menor que Cardinal Zero. 4 Cardinal é maior que, perguntou ela, a cabeça ligeiramente inclinada. Esperança balançou a cabeça, não confiando na própria voz. Vim oferecer-te uma escolha. Catarina ajoelhou-se de repente, colocando-se ao mesmo nível de Esperança. De perto, seus olhos verdes pareciam o mar numa tempestade. Uma única oportunidade de salvar tua vida. Não compreendo, Majestade. Claro que compreendes. A rainha sorriu, uma expressão que não chegou aos seus olhos. És mais inteligente do que a maioria acredita. Sempre soube disso. Foi por isso que te mantive por perto todos estes anos. Um arrepio percorreu a espinha de Esperança. Havia algo na forma como a rainha falava, uma intimidade perigosa que sugeria conhecimento de longa data. Vossa Majestade me conhece desde que cheguei ao palácio. Sabeis que nunca faria nada para desonrar. Silêncio. Catarina ergueu uma mão delicada. Não percas tempo com negações. Ambas sabemos a verdade sobre a criança que carregas. O coração de Esperança parou. Sabeis? Sei que não é de meu marido, se é isso que perguntas. A rainha inclinou-se mais perto, sua voz tornando-se quase um sussurro. Dom Afonso pode ser muitas coisas, mas não é tolo o suficiente para se envolver com uma serva. Não dessa forma. Então, por que não dissestes nada? Por que permitistes que me acusassem? Os olhos da rainha brilharam com uma luz fria e calculista. É menor que Cardinal Zero. 25 Cardinal é maior que... Por que, minha querida Esperança, precisava de uma culpada, e tu eras perfeita? As palavras caíram sobre Esperança como pedras. Perfeita para quê? Para desviar a atenção de quem realmente importa. Catarina levantou-se novamente, caminhando em pequenos círculos ao redor de Esperança, como um predador estudando sua presa. Vê, há questões muito mais delicadas em jogo do que uma serva grávida. Questões que poderiam abalar os próprios alicerces deste reino. Esperança sentiu sua mente lutando para acompanhar as implicações. Que questões? O príncipe Miguel, disse Catarina simplesmente. O herdeiro do trono. Esperança o conhecia de vista. Um jovem de 18 anos com cabelos dourados como os do pai e os olhos verdes da mãe. Era adorado pelo povo e respeitado pela nobreza. Que problema poderia haver com o príncipe? Não compreendo, Majestade. Miguel não é filho de Dom Afonso. O mundo pareceu inclinar-se sob Esperança. Ela se agarrou às pedras frias do chão, tentando manter-se estável enquanto processava a confissão devastadora. Isso é impossível. O príncipe nasceu apenas 10 meses após vosso casamento com o rei. Exatamente. Catarina sorriu com uma satisfação amarga. Uma cronologia conveniente, não achas? Mas os cálculos podem enganar quando uma noiva chega ao altar já carregando o filho de outro homem. Esperança sentiu a náusea subir pela garganta. Quem é o verdadeiro pai? Dom Eduardo, irmão mais novo do rei, meu primeiro amor, minha primeira escolha. A voz da rainha carregou uma nota de antiga tristeza. Mas primeiros filhos herdam reinos, não segundos filhos.
e pais tomam decisões pelos destinos de suas filhas. Mas se isso fosse descoberto, o reino entraria em caos. Miguel perderia seu direito ao trono. Dom Eduardo poderia reivindicar a coroa. Haveria guerra civil. Catarina parou diante de Esperança, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. E eu perderia tudo pelo qual lutei durante 20 anos. E eu devo pagar por vosso segredo. Tu deves escolher. A rainha ajoelhou-se novamente, desta vez pegando as mãos de Esperança nas suas. Suas palmas eram surpreendentemente quentes. Podes morrer como uma mártir inocente, levando teu próprio segredo para o túmulo. Ou podes viver, mas apenas se me ajudares a proteger o meu. Esperança olhou nos olhos da rainha e viu ali uma mulher que havia sobrevivido a 2 décadas numa corte cheia de perigos, protegendo um segredo que poderia destruir um reino. Havia uma força terrível nela, mas também uma vulnerabilidade bem escondida. Que quereis que eu faça? Confessa. Admite que seduziste o rei e que carrega seu filho bastardo. Aceita o exílio com graça e humildade. E eu garantirei que tenhas ouro suficiente para viver confortavelmente longe daqui. Tu e tua criança estarão em segurança. Mas minha reputação, minha honra, estarás viva. A pegada da rainha se intensificou. E às vezes, minha querida, a vida é mais valiosa que a honra. Esperança fechou os olhos, sentindo o peso impossível da escolha que se apresentava diante dela. Confessar uma mentira para salvar a vida, ou morrer pela verdade que nunca poderia provar. Há ainda algo mais que deve saber, sussurrou Catarina, sua voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Dom Rodrigo não descobriu tua condição por acaso. Eu o informei. Esperança abriu os olhos, chocada. Vós me traístes? Eu me protegi, e agora estou oferecendo a mesma proteção a ti. A rainha levantou-se, ajeitando os dobrados de seu manto. Pensa bem, Esperança. Tens até o pôr do sol para decidir. Confissão e exílio, ou silêncio e morte. Ela se dirigiu para a saída, mas parou na soleira da porta. Ah, e Esperança? Se escolheres viver, nunca poderás retornar. Nunca poderás revelar o que sabes, porque se o fizeres, não haverá lugar neste mundo onde possas te esconder de mim. E com essas palavras, a rainha desapareceu nas sombras, deixando Esperança sozinha com o eco de seus passos e o peso esmagador de uma decisão que mudaria tudo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de sua própria respiração e pelas batidas desesperadas de seu coração. Em algumas horas, teria que escolher entre a vida e a verdade. E pela primeira vez, desde que chegara ao palácio, Esperança compreendeu que algumas prisões eram mais douradas que outras. A escolha impossível. As horas se arrastaram como séculos naquela cela úmida. Esperança permaneceu ajoelhada sobre as pedras frias, suas mãos instintivamente protegendo o ventre onde crescia a vida que a condenara. O pôr do sol se aproximava, e com ele, sua sentença. Cada palavra da rainha ecoava em sua mente como sinos fúnebres. Confessar uma mentira ou morrer pela verdade. Que escolha era essa para uma mulher que sempre vivera pela honestidade? Mas então pensou na criança, seu filho, inocente de todos os jogos de poder que devastavam o palácio. Que direito tinha ela de escolher a morte em nome da honra, quando significava também a morte dele? Passos se aproximaram novamente. Desta vez eram pesados e militares. 2 guardas apareceram na entrada da cela, suas armaduras tilintando suavemente. É hora, disse um deles.
sua voz desprovida de emoção. Esperança se levantou devagar, suas pernas tremendo após horas imóvel. Posso falar com a rainha mais uma vez? Ela espera no salão do trono, respondeu o segundo guarda. O corredor pareceu infinito. Cada passo a levava mais perto de uma decisão que mudaria tudo. Quando as grandes portas se abriram, Esperança viu a corte reunida novamente. Mas agora havia menos rostos. Alguns nobres haviam partido durante a noite, levando suas famílias para longe do escândalo. Os que permaneciam a observavam com uma mistura de curiosidade mórbida e desprezo. Dom Rodrigo estava em seu lugar habitual, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Ao lado dele, outros conspiradores aguardavam o desfecho de sua trama. O rei Dom Afonso ocupava seu trono com expressão sombria. Parecia ter envelhecido anos numa única noite. Seus olhos evitaram os de Esperança quando ela se aproximou. Mas foi para a rainha Catarina que Esperança dirigiu seu olhar. Majestosa em seu vestido bordado com fios de ouro, ela personificava o poder e a elegância. Apenas seus olhos traíam a atenção do momento. Esperança de Silva. A voz do rei cortou o silêncio como uma lâmina. Chegou a hora de pronunciares tua defesa final. Que tens a dizer sobre as acusações que pesam contra ti? O coração de Esperança martelou contra o peito. Suas mãos tremiam, uma apoiada no ventre, a outra cerrada em punho ao lado do corpo. Ela olhou uma última vez para a rainha. Catarina inclinou a cabeça quase imperceptivelmente. Um gesto que poderia significar encorajamento ou ameaça. Majestade. Começou Esperança, sua voz mais firme do que esperava. Venho diante de vós para confessar a verdade. Um murmúrio percorreu o salão. Dom Rodrigo se inclinou para a frente, seus olhos brilhando de satisfação antecipada. Pequei contra Deus e contra vossa coroa. Continuou Esperança, cada palavra arrancada de sua alma como uma ferida. Permiti que a vaidade corrompesse meu coração. Busquei favores onde não deveria. E agora carrego as consequências da minha fraqueza. A mentira queimava sua garganta como veneno. Estás confessando ter seduzido teu rei. É menor que Cardinal Zero. 4 Cardinal é maior que, perguntou Dom Rodrigo, mal contendo o triunfo em sua voz. Esperança fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma estranha paz em seu olhar. Confesso ter traído a confiança depositada em mim. Confesso carregar uma criança concebida em pecado. E confesso que mereço qualquer punição que vossa misericórdia decidir. O rei Dom Afonso permaneceu em silêncio por longos momentos. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma tristeza profunda. Esperança de Silva, por tua confissão, és banida para sempre deste reino. Partirás ao amanhecer e nunca mais porás os pés em solo português. Agradeço vossa clemência, majestade, sussurrou Esperança, fazendo uma reverência profunda. Mas quando se ergueu, seus olhos encontraram os da rainha uma última vez. E naquele olhar Catarina viu não gratidão, mas algo muito mais perigoso. Havia visto determinação. O preço da sobrevivência. A madrugada chegou envolta em névoa, como se o próprio céu lamentasse os eventos da noite anterior. Esperança estava em seus aposentos pela última vez, reunindo as poucas posses que lhe restavam. Uma batida suave na porta a fez erguer a cabeça. Uma jovem criada entrou, carregando um baú de madeira ornamentado e uma bolsa de veludo. Da parte de Sua Majestade, a rainha,
murmurou a menina, depositando os itens e saindo rapidamente. Esperança abriu o baú com mãos trêmulas. Dentro havia vestidos simples, mas de boa qualidade, um manto de lã e objetos práticos para a viagem. No fundo, encontrou uma carta selada com o símbolo real. A mensagem era breve. Para tua nova vida, que encontres paz longe daqui. C. A bolsa continha mais ouro do que Esperança já havia visto em toda a sua vida. O suficiente para viver confortavelmente por anos, talvez para sempre se fosse cuidadosa. Mas o peso do metal precioso em suas mãos parecia o peso de sua própria traição. Outra batida na porta. Desta vez era a irmã Francisca, a freira que cuidava da capela do palácio. Tinha sido ela quem ensinara a Esperança a ler e escrever anos atrás. Minha filha, disse a religiosa, suas rugas aprofundadas pela preocupação. Vim abençoar tua jornada. Irmã, começou Esperança, mas as palavras falharam. Não precisa explicar nada. Interrompeu irmã Francisca gentilmente. Sei que carregas fardos pesados, mas lembra-te, às vezes Deus nos pede para carregar cruzes que não compreendemos. A freira colocou uma pequena cruz de madeira nas mãos de Esperança. Que esta te proteja e te lembre de que sempre há redenção para quem busca perdão. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Esperança. Obrigada, irmã, por tudo. Quando a irmã Francisca partiu, Esperança se viu sozinha novamente. Terminou de arrumar suas coisas e vestiu o manto de viagem. Era hora de partir. O pátio do palácio estava silencioso na luz cinzenta do amanhecer. Uma carruagem simples a aguardava, com um cocheiro que não encontrou seus olhos. 2 guardas montados a escoltariam até a fronteira. Enquanto caminhava em direção ao veículo, uma figura emergiu das sombras de uma coluna. Era o príncipe Miguel. O jovem herdeiro parecia ter dormido pouco. Seus cabelos dourados estavam desalinhados e havia círculos escuros sob seus olhos verdes. Esperança, disse ele baixinho, aproximando-se com cautela. Ela fez uma reverência profunda. Alteza, não posso acreditar que tu fizeste o que dizem. Sua voz carregava uma inocência dolorosa. Sempre fostes tão gentil, tão pura, como pudeste. O coração de Esperança se partiu ao ouvir a decepção genuína na voz do príncipe. Se ele soubesse a verdade sobre sua própria origem, compreenderia por que ela fizera sua escolha terrível. Às vezes, Alteza, as pessoas não são o que aparentam, disse ela cuidadosamente. Miguel a estudou por um longo momento. Não sei por quê, mas sinto como se houvesse mais nesta história do que sabemos. Um arrepio percorreu a espinha de Esperança. O príncipe possuía a mesma inteligência penetrante da mãe. Vossa Alteza é muito bondoso, murmurou ela. Mas a verdade foi dita. Agora devo partir e enfrentar as consequências dos meus atos. Esperança. Miguel deu um passo mais perto, baixando ainda mais a voz. Se algum dia precisares de ajuda, se de alguma forma puderes enviar palavra, não esquecerei tua bondade para comigo quando eu era criança. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou rapidamente, desaparecendo entre as colunas como uma aparição. Esperança subiu na carruagem com o coração pesado. Quando as rodas começaram a girar sobre as pedras do pátio, ela olhou uma última vez para o palácio, que fora seu lar por tantos anos. Na janela do 4º andar, viu uma silhueta familiar. A rainha Catarina a observava partir, imóvel como uma estátua. Mesmo à distância, Esperança podia sentir o peso daquele olhar.
A carruagem passou sob o arco principal do palácio, e então Esperança viu apenas a estrada à frente. Instintivamente, levou a mão ao ventre. "Perdoa-me, meu filho", sussurrou. "Mas um dia compreenderás que algumas mentiras são contadas para proteger verdades maiores." O sol começou a nascer, tingindo de dourado a paisagem pela qual passavam. Era belo, mas Esperança sabia que a beleza não apagava a dor. Tinha escolhido a vida, mas a que preço? E mais importante, qual seria o custo dessa escolha para o reino que deixava para trás? Sementes do futuro. 3 anos se passaram desde que Esperança cruzara a fronteira de Portugal pela última vez. Na pequena vila de São João, no norte da Espanha, ela havia construído uma nova vida. Vivia numa casa simples de pedra, com um jardim onde cultivava ervas medicinais. Os habitantes locais a conheciam como uma viúva virtuosa que ajudava nos partos e cuidava dos enfermos. Ninguém suspeitava que a mulher gentil que curava suas crianças já fora dama de companhia de uma rainha. Esperança estava no jardim quando ouviu os primeiros gritos. Seu filho Tomás, agora com 2 anos, brincava entre as flores quando veio correndo em direção a ela. "Mamã, homens a cavalo", disse ele com seus olhos escuros brilhando de curiosidade. O coração de Esperança gelou. Durante 3 anos, havia temido este momento. Cavaleiros chegando para levar, lá de volta, ou silenciar, lá para sempre. Mas, quando os viu, não reconheceu os estandartes. Não eram portugueses. O grupo parou diante de sua casa. Havia algo familiar na postura do cavaleiro que liderava o grupo, mesmo com o rosto coberto pelo elmo. Quando ele removeu a proteção, Esperança quase gritou. Era o príncipe Miguel. Não mais o jovem inocente que ela conhecera. Os 3 anos o haviam transformado num homem. Mais alto, de barba parada, com os olhos verdes carregados de experiência e determinação. "Esperança", disse ele, desmontando do cavalo. "Enfim te encontrei." "Alteza." Ela fez uma reverência instintiva, puxando Tomás para trás de suas saias. "O quê? O que fazeis aqui?" "Vim buscar a verdade." Seus olhos se fixaram no menino que se escondia atrás da mãe. "E parece que a encontrei." Tomás era inegavelmente belo. Cabelos escuros cacheados, pele dourada pelo sol espanhol e os mesmos olhos expressivos da mãe. Mas havia algo mais, uma dignidade natural no porte, uma inteligência viva no olhar. "Não sei do que falais, Alteza", sussurrou Esperança, mas sua voz tremeu. Miguel se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Minha mãe está morta, Esperança." A notícia a atingiu como um golpe físico. "A rainha Catarina?" "Morreu há 6 meses, de uma febre que a consumiu em poucos dias." A dor era evidente na voz de Miguel. "Mas antes de morrer, chamou-me ao seu leito e contou-me coisas. Coisas que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre minha própria vida." Esperança sentiu suas pernas fraquejarem. "Miguel." Ela me disse a verdade sobre meu pai, sobre Dom Eduardo, sobre o segredo que protegera durante toda a sua vida. Ele parou a poucos passos dela e me disse por que tu pagaste o preço pelo silêncio dela. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Esperança. Ela vos contou tudo? Me disse que sacrificaste tua honra para proteger o reino, que aceitaste o exílio para evitar uma guerra civil. A voz de Miguel se encheu de uma admiração reverente.
Me disse que és a mulher mais corajosa que já conheceu. Pequeno Tomás saiu de trás da mãe e olhou para o estranho com curiosidade infantil. Quem é você? Perguntou com a franqueza das crianças. Miguel se ajoelhou para ficar na altura do menino. Sou um amigo de tua mãe. Como te chamas? Tomás, respondeu o menino, perdendo rapidamente o medo inicial. Tomás. Miguel repetiu o nome como se fosse uma oração. Então ergueu os olhos para a Esperança. Quem é o pai dele? A pergunta pairou no ar como uma espada desembainhada. Esperança olhou para seu filho, depois para Miguel, e finalmente tomou a decisão que havia adiado por 3 anos. Dom Eduardo, sussurrou ela. O mundo pareceu parar. Miguel empalideceu, suas mãos tremendo ligeiramente. Meu tio? Sim. A confissão saiu como um suspiro. Ele me encontrou chorando numa tarde, depois que alguns nobres haviam sido particularmente cruéis comigo. Foi gentil, protetor, e eu me apaixonei por essa gentileza. Miguel permaneceu ajoelhado, olhando fixamente para Tomás. Então ele é teu primo e também. Esperança respirou fundo. Também tem sangue real. Não é um bastardo qualquer, Miguel. É filho de um príncipe. As implicações eram esmagadoras. Se a paternidade de Tomás fosse revelada, ele poderia ter direitos sucessórios. O reino que mal se estabilizara após o segredo sobre Miguel poderia enfrentar nova turbulência. Por isso aceitaste a culpa, murmurou Miguel, finalmente compreendendo. Não apenas para proteger minha mãe, mas para proteger a todos nós. E por isso deve permanecer um segredo, disse Esperança firmemente. Tomás crescerá como filho de um mercador falecido. Viverá uma vida simples e boa, longe dos perigos da corte. Miguel se levantou lentamente, sua expressão pensativa. E se eu quisesse conhecê-lo, se quisesse garantir que tenha educação adequada, oportunidades, então terias que fazê-lo em segredo e entender que ele nunca pode saber a verdade sobre seu nascimento. Por quê? Porque, disse Esperança, pegando Tomás no colo, algumas verdades são pesadas demais para uma criança carregar, e porque aprendi que às vezes o amor verdadeiro significa renunciar ao que mais desejamos. Miguel observou mãe e filho por um longo momento. Havia uma ternura evidente entre eles, uma paz que ele raramente vira nos palácios de sua juventude. Então assim será, disse ele finalmente. Mas permiti que eu os visite, que eu seja um benfeitor distante, um amigo da família. Esperança sorriu através das lágrimas. Seria uma honra, Alteza. Miguel, corrigiu ele. Aqui sou apenas Miguel. Quando o sol se pôs naquela noite, Miguel partiu com seus homens, mas havia deixado uma bolsa de ouro e uma promessa de retornar. Esperança colocou Tomás para dormir e se sentou em sua cadeira junto à janela. Olhando para as estrelas, pensou na rainha Catarina e na complexa teia de amor, sacrifício e proteção que havia tecido para proteger aqueles que amava. Havia pagado um preço alto pela sobrevivência. Mas vendo seu filho dormir em paz, sabendo que ele cresceria livre dos fardos do poder e das intrigas cortesãs, Esperança soube que fizera a escolha certa. Algumas sementes, refletiu, apenas florescem quando plantadas longe do palácio. E às vezes, o maior ato de amor de uma mãe é escolher uma vida simples para seu filho, em vez de uma coroa perigosa. As estrelas continuaram brilhando sobre a pequena vila de São João,
guardando os segredos daqueles que haviam aprendido que a verdadeira nobreza não vinha do nascimento, mas das escolhas feitas em nome do amor. Às vezes, as histórias mais poderosas nascem do silêncio imposto. Esperança encontrou paz longe dos palácios, protegendo seu filho das verdades perigosas. Mas nem todos os segredos podem ser enterrados para sempre. Inscreva-se no canal e deixe essas histórias acompanharem seus momentos mais íntimos. Seja dirigindo pela madrugada, caminhando sozinho, ou naqueles instantes antes do sono quando a mente procura refúgio. A outra mulher que guardou segredos ainda mais explosivos. Uma jovem muda que vivia invisível entre livros proibidos até que o silêncio se tornou impossível de manter. Catarina também enfrentou a escolha entre proteção e verdade. Mas sua decisão incendiou um reino inteiro.